Está começando mais uma vez o seu Vida e Saúde. Vem pra cá, seja bem-vindo, bem-vinda. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Teru. Estamos aqui para falar de um tema bem interessante, hein? Interessantíssimo, importante. Doutor César vem aqui nessa quarta-feira. A gente vai falar sobre perdas. Perdas que às vezes tornam a nossa vida quase que impossível. E eu já convido você para pensar aí qual foi a perda mais difícil que você enfrentou ou está enfrentando. Doutor César, essa conversa aqui é entre nós dois, mas é também entre essa pessoa que está aqui nos assistindo, não é? Exatamente. Se você está vivendo algum tipo de perda hoje, algum luto, esse é o momento de estar com a gente aqui para a gente ajudar você, talvez, a pensar em outras coisas que você não conseguiu pensar para ter o alívio, né? É o que nós queremos, nós oramos por você e a gente está fazendo esse programa pensando em você. Olha, nós vamos trazer aqui a oportunidade de você também participar com a gente, trazendo as suas dúvidas, perguntando diretamente para o Dr. César o que é que você faz no seu caso em específico, e ele vai, na medida do possível, responder todas as dúvidas enviadas aqui. A gente começa esse programa trazendo sempre uma meditação, uma frase, uma reflexão. Hoje nós estamos usando a meditação TIM, Devocional TIM. Bem-vindos a bordo da Sabrina e do Matheus Maia. E hoje, quarta-feira, doutor César, um dia especial para o senhor, né? Quarta-feira é aniversário do meu filho Pablo. Parabéns, querido. Trabalha lá nos Estados Unidos. Hoje é dia do aniversário dele. Parabéns, Pablo. E olha, essa meditação de hoje traz o verso de 2 Coríntios 10, 5. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. O Dr. César sempre traz aqui uma reflexão, ele fala, a gente precisa ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. E aqui o apóstolo Paulo, de certa maneira, está dizendo que a gente precisa dominar os pensamentos, Dr. César. E muito legal, a gente precisa fazer com que esses pensamentos obedeçam a Cristo. Eu quero que você traga isso para a sua vida, para o seu estilo de vida. O que é que você tem desejado? O que é que você tem buscado? Você está dando rédea solta para os seus desejos? Ou você tem feito como o apóstolo orientou aqui? Você tem pedido para que os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos obedeçam a Jesus? Eu espero que sim. É a nossa oração de cada dia aqui no Vida e Saúde. Vamos ali e a gente já volta então com esse programa importantíssimo falando sobre perdas. Prepara o coração porque a gente vai falar aqui de saúde emocional. Até já! Estamos de volta e queremos a sua participação nesse programa. Vamos falar sobre perdas, doutor César. Tem gente que sofre muito com a perda de um pet, a perda de um emprego, a perda em algum relacionamento. E a gente quer saber de você aí de casa, se você já passou por algum luto. E se sim, como é que você lidou? Eu tenho certeza que ao longo da vida a gente vai perdendo e algumas coisas são mais pesadas pra gente, doutor César. Algumas são mais difíceis da gente poder lidar com elas, né? Vamos falar desse assunto aqui, eu quero a sua participação. Você pode usar o WhatsApp, que é 12 98266 0004, ou usar o QR Code aqui que dá na mesma. Você vai para o nosso contato e vai poder, falar um pouquinho, abrir o seu coração aqui. Se você quiser se identificar, ótimo. Se você preferir não se identificar, pode colocar ali dizendo que quer que essa sua participação seja anônima, que a gente vai respeitar, tá bom? Doutor César, perdas. Ninguém gosta de perder. A gente fala, né, para as crianças, né? Você está jogando, mas nem sempre a gente vai ganhar. E outro dia eu ouvi de uma criança falando, mãe, mas é muito ruim perder. Ninguém gosta de perder, é difícil ensinar a perder, não é? E, na verdade, nós não fomos criados para perder, né? Quando Deus criou os seres humanos é só para ganhar coisas boas. Mas entrou o pecado, destrambelhou tudo, vamos dizer assim. Então, é ruim perder. A perda sempre dói, seja uma perda objetiva, concreta, seja uma perda subjetiva, né? Bem interior da gente. Então, a gente tem que aprender a enfrentar isso na vida, porque nessa vida tem perdas, inevitavelmente, né? A pior é a morte, mas tem outras perdas bem difíceis também, né?
E o que conceituaria a perda, doutor César? Seria isso de subjetivo ou uma perda mais objetiva, mais concreta? Perda, a gente pode falar perda, pode falar luto, né? Geralmente as pessoas falam de luto no sentido de morte, né? Morreu alguém que você amava, entrou no luto, né? A pessoa ficou viúva, ela entra no luto psicológico. Mas o luto é uma perda, é um tipo de perda, né? Então tem vários tipos de perda, a gente vai falar depois sobre isso. Perda é aquilo que para você tem um significado emocional. Perda é aquilo que machuca a pessoa na mente dela, né? Seja por uma questão objetiva, né? Concreta, perdeu o emprego, perdeu os seus bens materiais, ou seja, uma coisa bem de dentro, né? Perdeu uma pessoa que amava, então isso gera um vazio, uma dor, uma tristeza. Então, perda é aquilo que machuca a pessoa em algum nível do psiquismo da mente dela. Vamos dar uma olhada aqui nos principais tipos de perda. Como o doutor César falou, isso pode ser muito pessoal. Sim. Se eu perder, por exemplo, um copo, uma louça que eu gosto muito em casa, pode ser que eu tenha uma reação exagerada, mas para o senhor aquilo não vai fazer o menor sentido. A gente precisa aprender a sentir as perdas, precisamos aprender a perder, sim, mas tem coisas que são um pouquinho mais dolorosas, doutor César. Olha, nós temos aqui alguém, vem cá comigo, olha, alguém que parece que perdeu o emprego. Que difícil. É difícil. E também é importante falar um pouquinho sobre isso, Teru, é bom o pessoal de casa pensar e a gente relembrar de que a mesma perda produz respostas emocionais diferentes em pessoas diferentes, é como você falou, né? Então, a dor da perda está linkado, está junto com o significado daquela perda para aquela pessoa. Então, de repente, perder o emprego para alguém que é mais proativo, não esquenta muita cabeça, porque a pessoa já corre atrás, já consegue outra pessoa que tem aí essa habilidade. Mas para algumas pessoas que são mais agarradas ali, mais dependentes, então ela vai ser mais dolorosa realmente essa experiência de perda de emprego, porque tem tanta coisa envolvida nisso, né? Tem que pagar as contas e a conta continua, né? Tem que manter a família. Ocupação também, às vezes a pessoa colocou um significado de que ela é professora. E aí quando ela perde o emprego, ela deixa de, teoricamente, de ser, né? Sim. Uma parte dessa pessoa deixa de existir. E até a gente lembrou, você falou isso aí, me lembrei da pandemia, que na pandemia, né, que foi difícil para os professores, foi difícil para os alunos, né, eu acompanhava aqui meus netinhos que tinham que ter aula no computador, quer dizer, foi difícil a criança ficar 5 horas no computador, 4 horas ali, tendo aula virtual, e foi difícil o professor que perdeu esse contato ali, né, face a face com os alunos, então é a luta, né? É a luta. Olha outra perda aqui, que eu quero que você pense comigo, de repente é uma perda que está acontecendo aí na sua casa, na sua vida. Perdeu dinheiro, emprestei, não me devolveram. Ou eu conheço pessoas que foram enganadas, foram golpes. Sim. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, hoje infelizmente está muito comum por telefone. Você sabe que ontem alguém mandou uma mensagem para mim pedindo ajuda e sabe, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas a pessoa estava fazendo um curso universitário e depois era uma fraude. Tinha pago pelo curso e era uma fraude, quer dizer, perdeu dinheiro, né? Uau! Outras pessoas perdem, sofrem, entram nessa perda de dinheiro por questões de falência, por exemplo, né? A pandemia gerou muita falência pelo lockdown, né? Por fechar as lojas e emprego. Algumas pessoas tiveram realmente uma falência aí. Então, é uma situação de perda difícil, né? Bem, até parecida com essa situação, porque aqui, diferente da ocupação, aqui pode ser uma questão de provisão, né? Se tem família envolvida, se tem outras pessoas dependentes aqui, complica. Olha essa outra aqui, gente, vem pra cá. Quem nunca sofreu uma perda nos seus relacionamentos, doutor César? Difícil, coração partido. É uma coisa bem subjetiva, né? Bem pessoal. A perda por relacionamento tem a ver com várias situações da vida. Você perde uma amizade, né? Houve uma briga, né? Às vezes tem briga na família que um se afasta, fica vários anos sem falar um com o outro. Tem a questão de perda porque houve um divórcio, uma separação, né? Em relacionamento. Então, atrito entre um e o outro. Então, talvez seja o que mais dói, né? Porque você tem um vínculo, quando você tem um vínculo com uma pessoa, um vínculo afetivo, e esse vínculo é rompido,
né? Então isso machuca muito. É porque é uma dor que talvez não tem começo, tem começo, mas não tem fim muitas vezes, né? Enquanto a gente estiver vivendo esse conflito, diferente aqui, né? Acabou o emprego, página virada, vamos, né, sofrer, mas agora aqui não, você continua com a outra pessoa ali, difícil. Aqueles relacionamentos que não tem volta, né? Então aí fica uma perda que é para o resto da vida, né? Vamos falar um pouquinho de como lidar com isso aqui daqui a pouco. Fica com a gente, porque agora a gente está explorando quais são as principais perdas. Perdas, doutor César, agora, de bens. Isso uma casa pode acontecer. roubada, um carro foi levado. Todo dia, toda hora, não sei quantos por minuto aí, agora roubar celular, né? Passa o cara de bicicleta, passa de moto e tal, arranca teu celular da mão e tal. E quando é só arrancar o celular, menos pior, que você pode comprar outro, mas às vezes você faz o sequestro e vai lá e obriga a pessoa a fazer Pix, né, e tal. Então, são perdas de bens. Também você pode perder bens por catástrofes, né? Você tem uma enchente, você tem um incêndio, né? A gente teve no começo do ano aqui uma situação muito difícil aqui no litoral e muitas pessoas tiveram suas casas e seus bens tomados, doutor César. Destruído, caiu barreira em cima e acabou com tudo. E é chato que às vezes acontece com pessoas muito pobres, né? Que trabalhando ali com seu salário apertado cada mês, leva 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar e ganha um pouquinho e tal, e depois vai lá uma enchente e derruba tudo e acaba com tudo. Então é uma perda difícil também. Sofrimento. Olha esse aqui, nós temos percebido também, a sociedade tem tido muito mais, um contato muito mais intenso com os animaizinhos, doutor César, e quando um deles vai embora, às vezes um companheiro de anos, né? A dor também é bastante intensa. É verdade, Porque... Tem uma interação aqui, doutor César, olha só. Vamos lá. Quem que está falando com a gente sobre essa perda com pets? Ou é algum animalzinho? Daqui a pouquinho a gente mostra, doutor César. Mas realmente, os animais parecem que estão fazendo parte da família agora. E aumentou muito isso, né? As famílias adquirirem um cachorrinho, né? Ou um gatinho, ou um pet, né? Tanto que as lojas de pet aí aumentou muito, né? Pet shop, né? Então, e o vínculo que se cria com os animaizinhos também é um vínculo muito profundo, né? Às vezes de muitos anos, e quando realmente esse vínculo é cortado pela morte do animal, isso traz uma tristeza, traz o luto também. A pessoa vai viver o luto pela perda do animalzinho de estimação, que é uma criaturinha importante na vida, da nossa vida, né? Pois é. Tem um comentário, então, que chegou, acho que agora a gente consegue colocar na tela. A Karina está comentando aqui que já passou por muitos momentos difíceis, mas nada foi tão triste e desafiador quanto perder o cachorro. Tadinha, sinto muito, Karina. E é aquele negócio, né, doutor César? Quem não convive com animais ou nem gosta muito, não vai entender, mas a Karina está realmente... Olha, quando meus filhos eram pequenos, nós tínhamos uma cadela em casa chamada Bolinha. Era uma cadela muito dócil, a gente gostava dela, uma cadela assim, realmente muito querida, né? E morreu, e tivemos, claro, eu levei para enterrar, então é uma coisa muito dolorida, né? A gente sentiu muita falta dela, porque foi um vínculo, brincou com as crianças, brincou com a gente, né? Então, viu, Karina, a gente entende, eu entendo isso aí, realmente é difícil, né? Mas ou arranja outro animalzinho, ou tem gente que nem quer arranjar outro, porque vai sofrer de novo, né? Mas isso passa também, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos dar uma olhada nesse último tipo de luto, que talvez seria o mais clássico, doutor César. A perda da vida, que eu acho que o que, em última instância, todo mundo tem de verdade medo. A gente tem uma fuga de pensar nisso, né? A gente, em geral, pensa na nossa morte ou na morte quando a gente vai no velório, né? Ali talvez seja um momento... Mas é até interessante que quando a gente vai no velório, já reparou isso? A gente vai... já fui em vários velórios de parentes meus e tal, e ali, às vezes, junta aquele grupinho e fica conversando sobre outras coisas, até rir, contar piada e tal, e fica se olhando, que interessante, né? A pessoa não tá meio que fugindo de sentir aquela dor, daquela perda, e tá ali o cadáver, né? A pessoa morta no caixão, naquela capela ali, enfim, e as pessoas estão lá falando outras coisas. Então, realmente é uma defesa da gente, né? A gente usa essa defesa para não pensar nessa coisa trágica, né? Que é a morte. Todos nós estamos caminhando para a morte. Na verdade, essa realidade é que produz a profunda angústia do ser humano.
A profunda angústia do ser humano, que os filósofos chamam de angústia existencial, tem a ver com isso. Nós somos um ser para a morte, estamos caminhando para morrer, né? Agora, o que traz alívio, já falei um pouquinho de alívio, é que Jesus é a ressurreição e Ele prometeu que ressuscitará aqueles que morrerem e que tiverem entregue a vida para Ele, né? Agora, doutor César, apesar de tudo isso aqui ser muito difícil, às vezes a gente refletir um pouquinho, o senhor falou de velório, são oportunidades de reflexão, quando a gente perde um bichinho, quando a gente perde algo que a gente valorizava muito, não sei o que é aí, a gente pode parar para refletir. Isso ajuda a gente também a colocar prioridades, sim, entender aquilo que é essencial na vida. Sim, é verdade. Apesar de que algumas perguntas não têm resposta, ou seja, algumas perdas que a gente tem, não dá para entender, mas realmente é muito importante a gente até mudar a pergunta, que em geral a pergunta que a gente faz quando a gente vive uma perda é: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus... Né? Então, se a gente conseguir, assim que a gente conseguir mudar a pergunta de por que isso comigo, para fazer a pergunta: o que eu aprendo com isso? O que isso pode me ensinar? Por que Deus permitiu isso e o que Ele quer me ensinar com isso? O que eu posso aprender? Aí a coisa pode mudar no interior nosso, né? Que a gente pode começar, talvez, a refletir por alguns pontos da nossa prática da vida que a gente não estava pensando, né? Mas para chegar aí, doutor César, eu acho que a gente precisa até entender as fases do luto, porque num primeiro momento a gente fica com raiva, a gente fica se perguntando: por que comigo? Por que eu andava tão bem com ele, com ela, eu estava indo bem, por que isso teve que acontecer agora? E vamos entender essas fases do luto, então, mas antes eu quero trazer uma interação aqui. Ó, quem está na tela. É uma interação anônima e a pessoa está dizendo assim: olha, quando alguém perde alguém e no momento não reage como se nada tivesse acontecido, é possível esse sofrimento vir depois de alguns anos? Isso será que pode trazer algum problema emocional? Boa pergunta. Boa pergunta, sim. Toda dor emocional que a pessoa vive, mesmo que ela jogue para o inconsciente, que é uma defesa. Nós tivemos aqui um programa sobre defesa psicológica, né? Então, essa dor, ela vai precisar sair. A dor precisa sair para ser curada. E ela pode sair tempos depois, é verdade. Pode sair numa doença psicossomática, pode sair, enfim, numa tristeza que aparece meio assim, sem pé nem cabeça, lá meses depois, né? Mas vai precisar sair. Pode acontecer isso sim, demorar a sair aquela dor. Vamos dar uma explorada nas fases do luto, doutor César. A gente tem aqui na tela um esquema porque o senhor já falou sobre isso aqui em outra ocasião, falando que algum autor, alguém famoso, elencou essas fases ou esquematizou isso. Por que é importante a gente entender? Porque quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está em sofrimento muito intenso, parece que nada vai resolver, parece que a gente não tem data marcada para ter uma resolução. Realmente essa pessoa tem uma psiquiatra americana chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi uma psiquiatra que já morreu. Ela se especializou em tanatologia. Tanatologia é uma ciência que estuda o processo da morte, o que acontece na nossa cabeça quando a gente está vivendo uma proximidade de morte, seja por uma situação de um acidente, seja por uma doença grave, um diagnóstico de câncer. Então, o que passa no nosso mundo emocional? A doutora Elizabeth, ela verificou que as pessoas que vivem um luto, que vivem uma perda importante, passam por 5 fases, que são essas fases aqui, né? A negação, a raiva, a negociação, a aceitação seria o último, né? E a depressão seria depois da negociação. Fico aqui em relevo, porque a depressão é uma das coisas mais comuns de acontecer com algum tipo de perda, né? Agora, o senhor trouxe aqui uma situação de luto que a gente não mencionou ali, o diagnóstico de uma doença difícil. Também pode ser um luto e a gente pode passar por esse processo aqui. Primeiro negação, raiva, sempre nessa sequência, doutor César? Não, boa pergunta. Não. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente. Negação é o quê? Vamos supor você estava com sua pessoa está com suspeita de um câncer de mama. Aí você vai, faz a biópsia e dias depois você vai lá no laboratório de análise clínica pegar o resultado da biópsia. Aí você está tão ansiosa que você abre o envelope que está lacrado para o médico ver, você abre e diz ali, positivo para o câncer tal, tal, tal. Aí diz o nome do câncer. Nessa hora que você recebe essa notícia impactante, trágica, né?
é verdade que tem um câncer, a negação começa a entrar em efeito. A tua mente começa a produzir uma defesa dessa dor, que é, não, essa menina que digitou aqui está errado. Não, esse laudo não é meu, ela trocou o nome e tal. Então, essa negação. A negação é um amortecedor da dor até que a gente esteja pronto para ir para a próxima fase. Pode ser o que essa pessoa também mandou para a gente agora há pouco, né? De repente perdeu um relacionamento, mas não houve uma reação. Então a pessoa às vezes ela fica em negação até da expressão do sentimento. Exatamente, ela vai demorar, mas em algum momento isso vai querer e vai precisar sair, como eu falei, né? Tem gente que sai para fazer compra, tem gente que, sei lá, muda de atividade. Faz viagem, alguns começam infelizmente a cair na dependência química, no abuso do álcool, né? Por conta dessa perda. Então, depois que a pessoa sai da negação, então ela começa a encarar a realidade. Não, o laudo é meu, é eu mesmo, o câncer é verdadeiro, está aqui comigo. Aí ela pode ter raiva. Raiva de Deus, raiva da vida, raiva de sei lá de quem, do médico que não vai curar, né? Depois ela vai negociar. Negociar, mas se Deus me curar, eu vou ser missionária lá na China, não sei aonde, tal. Então ela vai passando. Depois vem, algumas pessoas ficam deprimidas. Em níveis diferentes, né? E finalmente termina com a aceitação, quer dizer, a pessoa aceita aquela realidade, a aceitação não é concordar, a aceitação é entrar no estágio de encarar a realidade e pensar, cara, esse negócio é muito difícil para mim, mas é a realidade, e o que eu posso fazer agora com essa realidade? Você fez a pergunta, Teru, não é necessariamente que nessa sequência bonitinha, você pode ter uma raiva agora, depois você aceita a situação, aí depois você chora de novo, né? Pode às vezes alterar essa sequência desses estágios aí. E quanto tempo uma pessoa passando pelo luto vai lutar com isso tudo que está, com esse emaranhado de emoções? Boa pergunta também. A gente não tem... A ciência fala de que de 3 meses até 1 ano é o normal de você viver um luto, né? Se passar de 6 meses ou mais de 1 ano, já entra no luto patológico, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas, em geral, com 3 meses, as pessoas mais, na média, com 3 meses, você já começa a recuperar, começa a voltar a trabalhar, começa a funcionar melhor. Muito bem, olha, gente, são tantas coisas para a gente entender desse processo todo de luto que nós queremos saber o que fazer quando esse processo ele está mais intenso do que esses 3 meses que o Dr. César trouxe aqui. A gente vai trazer esse assunto, vai trazer também como é que a gente pode lidar com cada fase dessas, ou identificar em que fase você está no próximo bloco. Então não sai daí não que a gente volta já.